pouquinho mais de intensidade na prática, para perceber um pouquinho como é que nós estamos, para ter um olhar para dentro, ter um diagnóstico próprio, pessoal, de como que está a nossa estrutura física, como é que eu me sinto fisicamente, como é que eu me percebo fisicamente. Mais fraco, mais energizado, mais duro, mais alongado, flexível, consigo movimentar, não consigo, como é que eu me percebo, como é que eu me sinto, olhando para mim. Tempos atrás eu fiz um curso com muitas pessoas, e tinha muitos homens lá também, e uma pessoa que não tem nem 60 anos ainda, ele disse para todo mundo lá, de uma forma que parecia uma flor, uma pérola de autoconhecimento, que ele tinha que olhar para a limitação física dele, que ele tinha que perceber que o corpo dele tem uma limitação física. Isso numa filosofia, num método que preconiza que nós não vamos viver 120 anos, nós vamos viver 143 anos. Então imagina se o cara com 60 já está pensando que tem limitação física, que o joelho não dá mais, não tem nem metade, como é que vai estar com 70, como é que vai estar com 80? Aí eu trouxe umas coisinhas para a gente, né? O que eu vou dizer para esse indiano aqui, Falja Singh, com 100 anos de idade, ainda corre maratona e começou a correr com quantos anos? Com 89 anos. Não era atleta, começou a correr porque morreu a esposa e o filho dele. Ele estava deprimido e começou a correr. Com 100 anos ele é maratonista. O que eu vou dizer para essa senhorinha aqui brasileira com 105 anos, que adora pular de paraquedas, que ela tem limitação física? Ela tem que dizer para o corpo dela: eu já tenho 105 anos, então eu tenho que ficar numa cadeira de rodas? O que eu vou dizer para essa inglesa aqui de 105 anos, que faz yoga, bebe vinho e dirige? Eu vou olhar para ela e dizer: a senhora tem 105 anos, a senhora não pode mais andar de carro. Mas se a cabeça dela estiver pensando que ela tem 105 anos e que ela não pode fazer, agora imagina se ela tem 60 e vai pensar assim. O que eu vou dizer para essa japonesa com 73 anos que escala o Everest, com 73 anos, que o joelhinho dela está doendo? Tá? Então, nós temos 3 idades. Nós temos a idade cronológica, que é a que a gente conta em anos. Nós temos a idade biológica, que você pode observar, tem médicos, tem cientistas que vão olhar para o Jorge, está com 40, 30 e poucos, Jorge, quantos? 37, ó, teu corpo é de 20, porque tua coluna está super inteira, teu organismo pode dizer que tem 60, a idade biológica. E tem a idade mental. Se a idade mental for maior do que todas, você está perdido. Se você achar que você tem 90 e você tem 60, 50, você está perdido. Qual é o pulo do gato desse negócio? Nós temos 24 horas, nós temos 7 dias na semana. Quantas horas por dia você se dedica a manter essa estrutura aqui? E quantas horas por dia você extrai dessa estrutura? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer, e não sobra tempo para mim. Aí me vem uma pessoa para fazer aula que está toda quebrada já, com 20 e poucos anos, e me diz: eu tenho empresa, eu não tenho tempo. Olha a grade de horários, e me diz: eu não tenho tempo. E aí, o que eu vou dizer para um ser humano desses? Imagina que você é um carro que não dá para trocar todo ano. Não dá para comprar um carro novo 2018. É só ter esse. E se você tem um carro e só anda com esse carro 7 dias por semana, e você não cuida desse carro, vai virar um bagaço, uma lata velha. Como fica um carro? Uma lata velha, que não fica, não fica, se eu não cuidar do carro. Só que o carro troca o pneu, troca a roda, troca a caixa de marcha. Agora não tem que trocar nada. Se eu não cuidar desse negócio aqui direto, eu vou pagar um preço muito alto. Mas o preço mais alto que eu vou pagar é o da minha cabeça. Se eu olhar para mim com 50 anos que eu tenho hoje, estou em 51, e pensar assim: pô, já estou com 50 anos, né? E eu estou querendo subir em árvore ainda. Nossa, um velho gargalo, o que eu estou pensando em subir numa árvore?
estava pensando em correr, como eu estou com 50 anos já, né? Estava pensando em estudar, fazer uma faculdade, mas eu estou com 50 anos já, né? Para que eu vou fazer uma faculdade? Eu estou quase morrendo. Se a minha cabeça tiver jeito, melhor me enterrar logo. Então, essa história de limitação física, se eu tenho 60 anos e vou viver no mínimo mais 50, eu tenho que tratar do meu corpo, eu tenho que procurar todas as alternativas, eu tenho que fazer reposição hormonal, eu tenho que ver quais são os nutrientes que eu tenho que comer, eu tenho que ver quais são os terapeutas que podem me ajudar, eu tenho que ver tudo que eu possa fazer, em vez de ficar 12, 14, 15 horas por dia trabalhando, fazendo a empresa acontecer, fazendo isso, cuidar de mim. Porque o preço que eu pago é muito alto. Se eu não cuido do meu carro, é muito alto. E não tem nada que depois recupere isso. E tudo que eu investi nesse carro, que se eu botar um motor novo, né? Se eu cuidar dele, se eu investir, o ganho é muito alto também. Então, na verdade, o ser humano só precisa entender isso, ele tem que virar essa ficha, parar com essa história de achar que a gente é doente, que a gente nasceu para sofrer, que a gente com 50, 60 anos tem que estar pensando que eu não posso mais subir um morro e descer, porque eu tenho que entender a minha limitação física, porque eu tenho que entender. E eu vou dizer isso para um monte de gente, porque tem mais pessoas aqui também com certa idade, e todos têm que fazer assim para mim e dizer: você está certo, você já está com 60 anos e todos nós temos que entender que nós temos uma limitação física. Aqui, vai arrumar esse corpo, vai trabalhar esse corpo, vai procurar alternativa, vai recuperar esse corpo, porque você vai viver mais 20, 30, 40, 50 anos de vida, gente. Vai ser muito difícil morrer no futuro. Agora não significa que você vai ter qualidade nessa vida. Meu padrasto morreu com 80 e poucos anos, viveu 20 anos fazendo cirurgia de tudo quanto era tipo, tinha muita grana, né? Então os médicos deixavam ele morrer, trocava isso, trocava aquilo, né? Mas numa cadeira, sentado lá, no final ele não conseguia mais comer, era só papinha. Minha mãe fazia papinha para ele, porque ele não conseguia mastigar, ele não sentia o gosto da comida. Porque tinha um negócio aqui, não sentia cheiro, não ouvia e não enxergava. Mas tinha grana e ele não morria. É o que vai acontecer contigo. Você não vai morrer. Você vai pagar as consequências do que você está fazendo agora, hoje na tua vida. Quando você sair daqui dessa sala e for te movimentar e for viver o dia de hoje, você vai pagar as consequências disso na tua vida. Se o teu dia de hoje for só gastar, extrair dessa máquina aqui e não investir, ok? Você vai pagar as consequências disso. Então, eu estou chegando aos 51 e não estou bem, porque eu tenho uma genética maravilhosa, porque eu sou um ser humano especial, sou nada. O meu tipo de trabalho exige que eu cuide do meu ser. É o meu trabalho. Por isso que eu estou bem, não é que eu sou melhor que qualquer outro ser humano. Eu tenho mais horas do meu dia dedicadas a mim. Eu agora dei aula para vocês, mais tarde vou fazer a aula da Daniel, depois vou fazer uma aula da Neuza, vou comer bem, vou respirar, vou me alongar, então vou terminar o dia mais saudável do que eu comecei. Como é que você vai terminar o teu dia mais saudável do que você começou? É sempre uma opção. Ok? E o pior de tudo chama-se autopiedade. Eu começo a olhar para mim e começo a usar essas coisas para que as pessoas olhem para mim e pensem: coitadinho, né? Então eu digo, dói aqui, dói ali, não sei o que lá, eu tenho fratura não sei onde, eu tenho isso, tudo eu tenho, né? A pessoa já fala com aquele verbo dizendo que ela tem isso, ela não está com isso, ela tem. Autopiedade, esse é o sentimento mais destrutivo que existe para um ser humano. Então cuidado com isso, passe a investir mais em você, olha mais para você com o sentimento de eu quero melhorar, eu quero ser saudável, a minha limitação está na minha cabeça e não